Boa noite para você, a paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Jesus falou uma certa feita: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu vim ler com vocês o Evangelho de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus mandou pregar o Evangelho. Quem crê e batizar-se, converter, vai para o céu. Mas quem não fizer estes mandamentos que Jesus falou, nunca verá a Deus, mas a ira de Deus. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e no fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este capítulo de Mateus 24 que eu li é um capítulo muito completo, e ele está relatando sobre os finais dos tempos, onde todos nós estamos envolvidos neste cumprimento dessa palavra. Jesus falou: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E esses sinais que Jesus fala que haveria sobre todo mundo, e ele mandou nós ficar atentos, vigiai, porque pois não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. A Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será na volta do Filho do Homem. Dois estarão trabalhando juntos, um será arrebatado e o outro ficará. Dois estarão na mesma cama, um subirá e o outro ficará. Então Jesus, ele avisou muito antes que acontecesse. Ele falou que nos finais dos tempos surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Se possível fora, ele fala que até os escolhidos seriam enganados. Por isso que nós temos que olhar, não é para os dons, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Mas Jesus falou: olha para a árvore, porque a árvore boa, ela produz frutos bons. Toda árvore, ela é conhecida pelo seu fruto, porque não pode uma árvore boa produzir frutos maus, ou vice-versa, uma árvore má produzir fruto bom. Por isso que Jesus aqui em Mateus 24, ele manda nós estar atento aos sinais que estão acontecendo. Mas o maior sinal que ele mandou ficar cautelado
foi dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos mercenários. Este é um sinal que muitos estão deixando passar desapercebido, os falsos profetas, porque Jesus falou que eles viriam no seu nome. Teve uma vez que estava Jesus pregando o evangelho, e um doutor da lei chegou para Jesus e perguntou para ele: mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: você observa os mandamentos? Como você lê? Como você vê os mandamentos? E ele falou para Jesus que o primeiro mandamento, o maior da lei, era amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus falou para ele: faze isto e viverás, porque não está longe do reino dos céus a pessoa que guarda, a pessoa que pratica esses dois grandes mandamentos. Mas aquele fariseu, doutor da lei, ele só queria experimentar Jesus. Ele falou para Jesus: como você fala a respeito destes mandamentos? E ele, querendo se justificar, Jesus teve que contar uma parábola. Mas os falsos profetas, desde a antiguidade, houve no meio dos povos. O apóstolo Pedro, ele falou que sempre houve falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, e eles enganariam com suas palavras fingidas. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Não é com aquele que anda sem Bíblia, é com aquele que está com a Bíblia na mão, porque eles estão pregando um outro evangelho que Paulo não pregou. Eles estão ensinando outra doutrina que os apóstolos não ensinaram. O que eles estão ensinando é mundanismo, rebeldia contra Deus. Por isso que dificilmente uma pessoa se converte, vai para a igreja, mas nunca se converteu, porque ela não sabe o que é conversão. Ela pensa que conversão é de estar todo dia na igreja, estar dando dízimo, dando oferta. Para ela isso é conversão. Mas toma cuidado com os falsos profetas. O apóstolo Paulo, na segunda epístola que ele escreve aos Coríntios, ele fala que não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, porque ele tem os seus obreiros fraudulentos, e eles pregam a justiça. Vem em nome de Deus, em nome de Cristo, pregando este evangelho, mas não é o evangelho que salva, não é o evangelho que liberta, não é o evangelho que transforma, porque o que eles estão oferecendo é um evangelho moderno, aonde a pessoa vai e ela esperará de Deus receber alguma coisa. A Bíblia diz: não pense o homem receber de Deus alguma coisa. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Os discípulos perguntou para Jesus. Jesus uma vez falou para eles: a nem todos é dado conhecer os mistérios dos céus, os mistérios do reino de Deus, mas só aqueles que o Pai concedeu. Haveria fomes, haveria pestes e terremotos em vários lugares, e isso é o só ciclo das dores. A caixa descarregou, irmãos. Glória a Deus.